Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje da série Tópicos Essenciais, nós vamos dar prosseguimento a um conteúdo extremamente importante, que são os registros acásticos e os miasmas impregnados na nossa memória celular. Então, o que viria a ser um registro acástico? Um registro acástico é uma informação que fica armazenada na coluna vertebral do corpo astral de um processo de uma encarnação passada que nós experienciamos. Também são armazenados nessa estrutura memórias das nossas passagens pelo plano astral ou por planos umbralinos. De tal maneira que, quanto maior o gradiente emocional daquela experiência, daquela vivência, seja ela positiva ou seja ela negativa, maior a intensidade desse registro. E aí o que acontece? Quando em determinado momento nós nos deparamos com alguma situação similar àquele trauma, àquela experiência que tivemos, essa informação ela se abre espontaneamente, impregnando na memória celular do corpo astral aquela informação. Ou seja, se uma encarnação passada você desencarnou por suicídio, por conta de uma desilusão amorosa, e você tem uma desilusão amorosa nessa presente encarnação, 3 encarnações depois, aquela informação ela se abre no seu registro acástico, na coluna vertebral, aquela informação densa, e ela polariza toda a sua memória celular com aquela vibração de dor, de sofrimento e de suicídio. E aí o que acontece? Quando esse conteúdo se abre, ele começa a polarizar a memória celular do seu corpo astral, a sua vibração baixa e, por conseguinte, o seu campo emocional se desestabiliza. E aí você atrai um quadro obsessor. E aí se inicia todo um processo de densificação, de dor e de sofrimento, que às vezes leva, inclusive, a doenças psíquicas. Se isso acontece porque em uma encarnação passada você fazia parte de uma igreja, você fazia parte de uma seita religiosa, mais especificamente da Igreja Católica, e você fez um voto de pobreza, de jamais ser rico, de doar todos os seus pertences. E aí nesse momento, nessa encarnação, você é levado enquanto criança para uma igreja, para assistir uma missa, e o padre fala dos pecados, começa a pregar o sermão, e de repente aquelas informações da sua encarnação como sacerdote da Igreja Católica, elas se abrem no seu campo e com elas vem informação de escassez, de que o dinheiro é sujo, é negativo. Toda essa informação começa a impregnar, essa informação emocional, ela impregna a memória celular do corpo astral por causa de uma atitude dessa vida presente. E aquilo baixa o seu campo e você nunca consegue, depois que você cresce, amadurece, se desvincular dessa noção subconsciente de que ter dinheiro, de que ter prosperidade é pecado. E aí você não consegue harmonizar sua prosperidade, e sem prosperidade no mundo da terceira dimensão, nós temos muitas dificuldades a enfrentar nessa vida, e nós temos muita dificuldade em exercer a nossa missão espiritual. Marcos, então, se eu tenho essas informações e se elas vão abrir espontaneamente nos meus processos de relações, nas experiências que eu vivo, nas dificuldades, como que eu posso trabalhar e atuar para que eu possa ir transmutando essas informações? Vejam, nós não temos como apagar o registro, nós podemos despolarizar e deixar a vibração daquela informação tão baixa que ela não atua mais em nosso campo. E qual é o principal mecanismo para que essas informações não se abram mais e não voltem a polarizar a memória celular do nosso corpo astral? Desfazermos de crenças. Lucidez espiritual. Quando eu tenho lucidez espiritual, e no momento que eu estou prestes a assumir um grande trabalho, seja ele meu trabalho profissional, seja ele meu trabalho espiritual, e aí me vem um medo, e eu vejo, por que eu estou tendo esse medo? Por que eu estou bloqueado? Será que isso não é um conteúdo de uma vida passada que está bloqueando a minha expressão? Será que isso não é uma crença limitante? Esse olhar lúcido, essa forma, esse comprometimento em tentar
no desfazer dessas amarras que limitam a nossa consciência, essa atitude de progressão é a melhor forma de lidarmos com esse fenômeno da abertura dos miasmas na memória celular, da abertura de conteúdos de registros akáshicos. É nós estarmos sempre conscientes de que nós somos muito limitados, tanto pelas informações que estão no corpo astral, quanto pelas informações que estão no corpo físico, que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, quando a gente tem, e é por isso que iniciamos a série Lucidez Espiritual, essa altivez de estarmos sempre buscando maior consciência no aqui e no agora, maior disciplina cocriacional, eu começo a estar menos suscetível à abertura desses conteúdos e às limitações que eles nos impõem como consciência. E aí é por conta exatamente destes conteúdos que nós vemos uma enorme incompatibilidade das consciências com aquela personalidade terrestre. Muitas vezes naquela personalidade terrestre reside a alma de um grande mentor espiritual, de uma grande consciência da confederação, ou de outras grandes hierarquias espirituais, mas ela não consegue se manifestar porque não consegue lidar com a densidade de tantos conteúdos por conta dos seus traumas no seu histórico encarnacional e por conta da reatividade emocional que a abertura desses conteúdos gera em nosso corpo físico. Então, é sempre nos lembrarmos que, em essência, somos co-criadores, somos partículas da fonte experienciando, e que tudo aquilo que me limita na minha expressão de consciência, na minha expressão energética, na minha expressão como co-criador, diz respeito a essas interfaces mais densas, e nós precisamos estar sempre lúcidos para saber lidar com elas e estarmos transmutando essas amarras que limitam e muito a expressão total da nossa consciência. Então, toda vida que vocês perceberem que uma situação gerou uma emoção muito maior do que ela deveria, que aquilo gerou um desequilíbrio, que houve uma baixa de frequência, sempre lembre-se que aquilo pode ser uma informação, um miasma, um conteúdo que abriu desses registros akáshicos e acabou impregnando toda a memória celular do seu campo. E aí, nesse momento, vocês se retiram e começam a trabalhar a energia dos raios para transmutar esses conteúdos, como já indicamos aqui no canal. Você pode utilizar o raio violeta para transmutar aquela emoção densa. Caso tenha relação com outra pessoa, usem o raio rosa para inserir a energia do perdão, do acolhimento. Caso seja uma desavença, uma questão de abuso, utilizem o raio azul para trazer a justiça divina e equilibrar o campo de vocês. Quando sentirem a presença de consciências intrusas, ajam, percebam. Espiritualidade não é lugar nem doutrina, é estado de consciência. Então, comecem a perceber quais são os conteúdos que estão impregnados na nossa memória celular, que estão muito presentes em nossas vidas. Então, os conteúdos que mais aprisionam a humanidade são os conteúdos de abuso, aborto, abandono, vício, rejeição, solidão, submissão, perda, escassez, escravidão, medo, fanatismo, ritualística, suicídio, inveja, raiva, ódio, culpa, maldição, luxúria, negatividade, perversidade, rancor, comodismo, avareza, carência, preguiça, indiferença. Todos esses são miasmas que são impregnados na memória celular do corpo astral à medida que uma situação da nossa vida presente abre um registro de uma vida passada e aqueles traumas daquela outra personalidade, aquelas informações acabam impregnando o nosso corpo sutil. Então, quando a gente observa essas energias, o que seria a perda? Então, coisas que eu possuo, elas começam a se quebrar. A escassez, eu nunca consigo ter liquidez financeira. A carência, eu sempre necessito do outro para me sentir completo, né? O abuso, eu sempre tendo a estabelecer relações abusivas, onde existe um processo de desequilíbrio das energias. O vício, eu tenho tendências a ter vícios, desequilíbrios da energia básica. Então, todos esses, a culpa, como nós já abordamos, né, eu tenho tendência a sempre entrar nessa vibração de culpa.
Então, a gente precisa ter a lucidez de perceber que essas informações podem estar sendo abertas no nosso corpo astral por conta de situações e por conta de vivências de vidas anteriores. Então, quando cada um de vocês perceber que tem uma energia muito forte em uma dessas vibrações de culpa, de fanatismo religioso, de ritualística, de vício, de abuso, se vocês percebem que uma dessas vibrações está tomando conta do vosso campo, é a hora de parar, de se retirar e fazer uma meditação para tentar transmutar, fechar a polaridade dessa vibração que está no campo de vocês, porque isso vibra, esse conteúdo ativo, quando ele está aberto, ele vibra, é uma energia que vibra num baixo teor energético. Então vocês se retiram, fazem uma meditação, utilizem os raios, como já ensinamos aqui no canal, para despolarizar esse miasma na memória celular, despolarizar esse conteúdo que está vibrando na memória celular do corpo astral de vocês. E aí, vocês verão que a emocionalidade se acalma, aquele grau de densidade, você entra num plano sutil, você equilibra o seu campo energético e, naturalmente, você sai da ressonância do quadro obsessor. Então, quando a gente compreende que muitas vezes aquela baixa emocional excessiva gerada por uma situação, uma dificuldade, uma vicissitude que aconteceu na nossa vida, que aquela reação emocional impulsiva ou pelo aquele desequilíbrio de vício, aquilo tudo vem às vezes de uma matriz, de uma existência passada que abriu e começou a impregnar o nosso corpo astral com essa vibração. E quando a gente percebe isso no momento exato, a gente tem a lucidez de não dar vazão àquele impulso negativo, não entrar naquele looping de emoções densas, e eu consigo parar o mundo naquele momento, me retirar e tratar das minhas interfaces internas, reequilibrar o meu campo para que eu possa lidar melhor com as situações do dia e com a minha caminhada espiritual nessa jornada encarnacional terrestre. Então, que cada um de nós possa sempre estar lúcido para perceber quando essas informações estão nublando a nossa consciência, estão nos densificando, para termos a lembrança, a altivez de paralisar aquele movimento, nos retirar e reequilibrar o nosso campo. E assim, pouco a pouco, aquele conteúdo de culpa, de medo, de submissão, de fanatismo religioso, ele não vai mais se manifestar porque você se tornou consciente. Então, você passa pela mesma situação, mas como você já teve a lucidez de lidar com aquela energia, como você já não entrou no fluxo uma vez, duas vezes, você sempre se retira, sempre faz uma meditação, sempre traz a energia dos raios para tentar transmutar aquela emoção densa, para equilibrar o seu campo, pouco a pouco aquela informação não abre mais, aquilo não se manifesta. Então, não existe jornada, caminhada de ascensão espiritual sem limpeza de registros. Não existe ascensão sem limpeza de conteúdos. Pois é através da transmutação dessas informações densas, seja de vidas passadas ou da nossa ancestralidade, que será o tema do nosso próximo vídeo, nós não expressamos aquilo que somos enquanto consciência. Nós não conseguimos manifestar a nossa luz aqui na Terra, porque esses conteúdos nos densificam e limitam a expressão total daquilo que vem ser a nossa essência. Então, nós esperamos que com esse vídeo de hoje nós possamos ter plantado uma mensagem de quando um desses conteúdos está aberto, vibrando no meu campo e impedindo que eu haja com lucidez e que eu enxergue com clareza a realidade ao meu redor. Que eu possa ter plantado uma informação, uma lucidez para a gente não se deixar levar pelas emoções quando enfrentamos desafios. Que nós possamos nos lembrar que muitas das vezes aquilo que estamos manifestando são padrões de repetição de outras existências. E se eu não tiver a consciência para quebrar esse padrão de repetição, eu vou continuar propagando e repetindo e repetindo. Eu não vou assumir e não vou firmar passo na minha jornada de ascensão. E lembrem-se, não existe ascensão espiritual sem limpeza, transmutação, despolarização
desses conteúdos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que todos possam ter tirado informações proveitosas, reflexões, que possam ter mais lucidez no dia a dia ao enfrentar as dificuldades inerentes à experiência encarnacional humana. Peço a todos que curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para receberem a sinalização quando eu postar novos vídeos. Um grande abraço a todos!